Bom dia a todos os amigos procuradores e procuradoras municipais do nosso Brasil. Bom dia aos palestrantes deste painel virtual. Satisfação tê-lo conosco para iniciarmos este painel, cujo tema será Reforma Administrativa, Serviço Público e Proteção do Cidadão. O primeiro palestrante será o deputado federal Jael Batista, mais conhecido como professor Jael. Ele é deputado federal pelo PV, Distrito Federal, é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação e da Servir Brasil, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Foi eleito o melhor parlamentar da educação pelo Prêmio Congresso em Foco em 2021. Mestrando em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, formou-se em Ciência Política pela Universidade de Brasília. O deputado professor Jael é um defensor dos servidores públicos e do serviço público brasileiro. Antes de se eleger para o Congresso Nacional, exerceu 2 mandatos como deputado distrital, e a NPM, como integrante do FONACAT, é testemunha do trabalho valoroso e importante do deputado professor Jael na defesa do serviço público e na defesa do Estado brasileiro, principalmente nesses momentos de crise democrática e crise das instituições, considerando a denominada reforma administrativa, PEC 32/2020, que de reforma ela nada apresenta. E nesse sentido, passamos a palavra para o deputado professor Jael, e a quem já agradecendo da NPM pela presença de Vossa Excelência. Primeiro, quero agradecer à associação pelo convite, quero dizer da minha honra de estar aqui presente, quero cumprimentar Ricardo Marcondes, que está aqui conosco, quero cumprimentar meu grande colega, amigo, Tadeu Alencar, deputado brilhante no Congresso Nacional, um grande líder no Congresso, quero cumprimentar também Gustavo Tavares, que nesse momento preside essa mesa. Agradecer muito por esse convite. Nós tivemos no Congresso Nacional, desde 2019, uma constante ameaça aos direitos dos trabalhadores e aos direitos dos servidores públicos. É importante frisar que, nos últimos anos, os trabalhadores e servidores colecionaram uma sequência de derrotas. Primeiro, pela reforma trabalhista, depois um problema muito sério com a diminuição da capacidade arrecadatória dos sindicatos de representação trabalhista, das associações de servidores, uma criminalização da atividade sindical. Depois nós tivemos aí a reforma previdenciária, a PEC emergencial. Podemos dizer seguramente que nós temos tido uma sequência de derrotas. Quando começou-se a ventilar a tese de que haveria uma reforma administrativa, nós da Servir Brasil imediatamente buscamos informações junto ao Ministério da Economia. Conversei com o ministro Paulo Guedes, conversei com a equipe econômica, busquei entender que texto era esse que seria apresentado, deixei muito claro que as entidades do Conselho Consultivo da Frente em Defesa do Serviço Público, a ANMP é uma das entidades do nosso Conselho Consultivo, não, desculpe, Conselho Curador, eu sou presidente da Frente de Educação e lá é Conselho Consultivo. O Conselho Curador da nossa frente não tinham objeção a uma reforma administrativa que realmente modernizasse o país. Mas quando a gente foi tendo contato com o texto, nós percebemos que o texto era ruim. Nós percebemos que, mais uma vez, o texto não visava a melhoria do serviço público, a qualidade da oferta de serviço à população. Nós percebemos que o texto, na verdade, trazia sérias ameaças ao serviço público, aos servidores e aos cidadãos. A prestação de serviços públicos estaria realmente prejudicada. Então, nós obtivemos uma discussão muito aprofundada para verificar quais seriam as estratégias usadas para evitar que essa reforma administrativa avançasse.
E a primeira estratégia que nós fizemos foi atrasar ao máximo o texto. Nós decidimos que nós iríamos fazer com que o governo repensasse o texto que ele estava prestes a mandar ao Congresso. Nós conseguimos, então, adiar a entrega do texto do segundo semestre de 2019 para o segundo semestre de 2020. Então, o texto chegou à Câmara com 1 ano de atraso. Nós sabíamos que esse atraso levaria o debate para o segundo biênio, e que no segundo biênio o governo estaria enfraquecido. Nesse segundo semestre de 2020, nós também conseguimos segurar a tramitação da reforma administrativa por meio de ações judiciais, por meio de ações políticas. Entramos com ações no Supremo Tribunal Federal, levamos nosso Conselho Curador, que é formado por entidades do serviço público, para conversas com o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e conseguimos adiar para o segundo biênio. Com a ascensão do presidente Lira, ele cumpriu um acordo com o presidente Bolsonaro de colocar a PEC em tramitação. E aí, mais uma vez, nós buscamos atrasar o andamento da PEC, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão Especial. Por quê? Porque nós sabíamos que, se houvesse tempo para debater a PEC, a sociedade brasileira começaria a se posicionar contra a PEC 32. O governo tinha criado uma estratégia de vilanização dos servidores públicos perante a opinião pública. Essa estratégia só daria certo se eles conseguissem aprovar a PEC com velocidade. Por isso, a primeira estratégia definida pela Servir Brasil foi atrasar a votação da PEC 32 nas comissões, aumentar a quantidade de audiências públicas, fazer com que especialistas debatessem, e, ao final das 18 audiências públicas na comissão especial, os especialistas levados pela Frente em Defesa da Reforma Administrativa, liderada pelo deputado Thiago Mitrô, acabaram por concordar com o que os especialistas levados pela oposição estavam dizendo. A PEC 32 não tratava da melhoria do serviço público, não tratava da desigualdade entre servidores públicos, não tratava de aumento de transparência do processo de tomada de decisões, não tratava da democratização da tomada de decisões do serviço público. Portanto, não era uma boa reforma administrativa. Além do mais, a reforma administrativa proposta pelo governo ameaçava severamente a estabilidade dos servidores e a realização de concursos públicos, além do que a reforma administrativa não levava em consideração que os servidores públicos da elite do serviço público brasileiro, embora tenham salários elevados no início da carreira, ao longo da carreira vivem uma estagnação da progressão salarial que faz com que eles não tenham uma remuneração muito maior do que o que existe no setor privado. Nós conseguimos demonstrar que o governo estava comparando uma fotografia do setor privado com uma fotografia do início da carreira do setor público e não estava mostrando o filme inteiro das trajetórias profissionais no setor público e no setor privado. Nós conseguimos demonstrar que os servidores de alto padrão, aqueles das carreiras mais difíceis de se acessar no concurso público, se estivessem na iniciativa privada, com a mesma formação, teriam uma progressão salarial na carreira muito maior do que a soma dos salários no setor público durante toda a carreira. Isso ficou demonstrado diante dos especialistas. A Servir Brasil produziu 23 estudos, todos eles encadernados em forma de livro e todos eles com o endosso de uma universidade federal ou universidade estadual. A USP endossou um dos estudos, a UNB endossou 3 estudos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro endossou 4 estudos, todos com base acadêmica
desmontando os frágeis argumentos do governo sobre a reforma administrativa. E assim, nós conseguimos concluir a nossa segunda estratégia. A primeira estratégia foi o adiamento e a segunda estratégia foi a disputa da opinião pública. Foi a disputa da narrativa. Foi desmentir o que o governo estava dizendo. Foi expor a fragilidade dos argumentos do ministro Paulo Guedes, que tantas vezes esteve na comissão especial, no Congresso, para tentar justificar a reforma, e ele não conseguiu. Né? Ademais, a Servir Brasil se posicionou a favor de uma série de regramentos que poderiam aperfeiçoar o serviço público. Nós temos, graças ao nosso Conselho Curador, eu quero agradecer a Associação dos Procuradores Municipais, uma proposta de gestão de desempenho, avaliação de desempenho, porque servidor não tem medo de ser avaliado. Servidor só não aceita perseguição. Né? Então, nós conseguimos demonstrar isso ao governo, e o governo não quis avançar na proposta, porque, no fundo, o intuito era enfraquecer o serviço público. Nós, então, fomos para a nossa terceira estratégia, que também tem dado certo, que é a estratégia de disputar a imprensa, sem medo, de chamar os jornalistas, de ir a São Paulo e Rio de Janeiro fazer rodada com os grandes veículos de comunicação. E o deputado Tadeu sabe que nós conseguimos um milagre, né? Conseguimos trazer jornalistas de perfil liberal, de perfil pró-reformista, para o nosso lado, a ponto da Miriam Leitão escrever um artigo usando os nossos argumentos, falando contra essa proposta de reforma administrativa, porque ela não era séria. Né? Conseguimos trazer o valor econômico, conseguimos trazer o Estadão, a Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense e tantos outros veículos que acabaram convencidos pelos argumentos. Durante a pandemia, ficou notória a necessidade de estabilidade dos servidores. O governo havia atacado o Ministério da Saúde, as equipes de promoção de vacinação. O Programa Nacional de Imunizações esteve ameaçado. Né? Todas as áreas do governo nunca tiveram tanto estresse institucional que nós, da Servir Brasil, temos acusado, denunciado esse bullying institucional que o governo brasileiro tem imposto contra os servidores e que nós conseguimos nos defender por meio do uso dessa atribuição tão importante, que é uma garantia democrática, que é a estabilidade dos servidores. Nós não teríamos acessado o escândalo da Covaxin se não fosse por causa de um servidor concursado e estável. Então, restou claro à sociedade que a estabilidade não é um privilégio do servidor, mas é uma garantia contra as ingerências políticas indevidas sobre o serviço público. E agora, por último, nós queremos que a PEC 32 represente a primeira grande vitória dos trabalhadores depois dessa sequência de derrotas. Nós precisamos segurar até o meio de dezembro. Nós sabemos que em ano eleitoral eles não vão querer votar isso. Por isso a gente está se esforçando bastante. Os servidores se mobilizaram, os cidadãos se sensibilizaram. E agora a nossa estratégia, que é a quarta estratégia que está funcionando, é de trazer parlamentares do centro e da centro-direita para se pronunciarem publicamente contra a reforma administrativa. Por isso, naquele café da manhã, eu creio que o representante de vocês participou conosco aqui em Brasília. Nós fizemos questão de que o capitão Augusto, presidente da Frente de Segurança Pública, como ele gosta de chamar, a bancada da bala, né? Ele mesmo fala assim, veio apertar a nossa mão, fotografar conosco e garantir que a bancada de segurança pública estaria contra a PEC 32. Isso é essencial para desmontar a base de apoio do governo. E conseguimos, deputado Tadeu Alencar, que outros parlamentares que não estão no nosso campo de pensamento, que é um campo mais progressista, se declarassem publicamente. Né? Conversei com o deputado Tabata Amaral em São Paulo,
conversei com a deputada Joyce Hasselmann, com José Nelton e outros parlamentares, porque, claro, parlamentares que estão no campo da democracia, né? E aí pedimos para que eles se pronunciassem. Então, eu quero agradecer muito ao presidente da mesa, à Associação, né, Nacional dos Procuradores Municipais, por me permitir contar essa história importante, que nos trouxe até esse momento a vencer a PEC 32, a impedir que ela seja votada. Nós ainda não vencemos, mas se até o final do ano a gente conseguir impedir essa votação, nós faremos o enterro simbólico da PEC 32 e poderemos anunciar aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que essa é a primeira vitória dos trabalhadores depois de uma longa sequência de derrotas e tristezas que assolam esse país desde o governo do presidente Temer. Muito obrigado, eu agradeço muito por esse convite. Deputado Tadeu Alencar, que bom participar dessa mesa com o senhor. Sempre. Agradecemos ao deputado federal, professor Israel, não apenas e sobretudo pelo engajamento e defesa do serviço público do Estado brasileiro e por via de consequência das prerrogativas do servidor público, e também pela oportunidade de fazer um histórico muito minucioso, detalhado de seu mandato e da defesa do serviço público contra a denominada PEC 32, dita da reforma administrativa. E, nesse sentido, temos a satisfação também de estar presente aqui no nosso painel o deputado federal Tadeu Alencar, que é um amigo conterrâneo de Pernambuco. O deputado Tadeu Alencar é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Direito Tributário pela mesma instituição, cumpre atualmente o seu segundo mandato como deputado federal na Câmara dos Deputados, foi eleito pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018. Antes disso, trabalhou no Banco Central e no Tribunal de Contas do Estado, quando se tornou procurador da Fazenda Nacional. Ele também é advogado público e sabe, portanto, das dificuldades da advocacia pública como um todo. Foi procurador-geral do Estado de Pernambuco no primeiro governo do então governador Eduardo Campos e secretário da Casa Civil no segundo mandato. Atualmente é também vice-presidente do PSB de Pernambuco e o deputado federal Tadeu Alencar é um parceiro da advocacia pública. Foi o deputado federal Tadeu Alencar um dos que ajudou a NPM a participar da audiência pública sobre a PEC 32, quando de sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Deputados. E, portanto, é um prazer, deputado, tê-lo aqui no nosso ambiente e sinta-se à vontade para fazer a sua apresentação sobre a reforma administrativa, serviço público e proteção do cidadão. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar o nosso querido presidente, Gustavo Machado, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, agradecer o convite que me foi feito, aqui podendo participar de um debate tão qualificado. Quero cumprimentar meu colega de parlamento, deputado Israel, dizer que nessa legislatura aprendi a admirar a sua devoção à defesa do serviço público, Israel. Isso, para mim, no momento em que o serviço público é objeto de tantos ataques, em que todas as mazelas do país parecem atribuíveis aos servidores e aos serviços públicos, numa visão, evidentemente, totalmente equivocada de que tudo que é público é negativo e de que tudo que é privado já seria naturalmente algo virtuoso. Então, quero cumprimentá-lo por todas as lutas que travou, mesmo com as derrotas que aqui todos nós amargamos, mas certamente o nosso trabalho, a nossa resistência em defesa da democracia e um perfil de Estado que possa atender aos desafios de um Brasil tão desigual, teve seu esforço, sua competência, seu talento, sua energia e sua grande capacidade de aglutinação, que é refletida nas frentes que lidera. Então, quero cumprimentar pela bela fala, dizer que é um prazer estar me ombreando ao seu lado e com tantos outros valorosos companheiros e companheiras que, junto com pessoas no Brasil inteiro que têm uma grande preocupação com tudo que estamos atravessando,
mas certamente o esforço de todos e de todas haverá de triunfar em proveito de um Brasil mais justo, mais solidário e melhor. Sei que precisa se ausentar para as atividades que todos nós temos, assim, que são em sequência, então fique liberado já de antemão. Já foi muito bom para mim ouvi-lo aqui e dar um grande abraço nesse querido amigo. Quero cumprimentar também o Ricardo Marcondes, dizer também que é uma alegria poder estar ao seu lado aqui nessa mesa de debates e cumprimentar os colegas do Brasil inteiro, advogados públicos que vêm dando uma grande demonstração de comprometimento com o interesse do nosso país. Eu sou advogado público com muita alegria, foi a carreira que eu escolhi para seguir na minha vida como advogado, e tenho desde 1993 essa grande escola que foi para mim a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E vejo que a minha instituição, a Advocacia Geral da União, a Advocacia de Estado no Brasil inteiro, vem compreendendo que nós não podemos representar o que representamos, sermos agentes de Estado sem olhar esse Brasil profundo, esse Brasil desigual, esse Brasil da miséria, esse Brasil pouco conhecido por esse mundo oficial aqui de Brasília. Então, é com muita alegria que eu vejo que nós temos dado passos importantes para aperfeiçoar nossa atuação, para cada vez mais defender não os interesses de governo, mas os interesses do Estado brasileiro. Vejo que nós conseguimos, vencendo uma atuação protocolar, que era fruto de uma certa cultura que ainda vigora em certa medida, mas também da falta de estrutura que nos impedia de ter uma atuação mais em linha com o que exige do enfrentamento dos grandes escritórios de advocacia do país. Então, vejo que nós estamos hoje nas tribunas de todos os tribunais brasileiros, despachando, defendendo com muito entusiasmo. Quem dá alma a um processo, a uma causa, é o seu advogado. E as nossas causas não são causas que nos interessem diretamente, senão como tradução do interesse da sociedade brasileira. Então, para mim, é uma grande alegria participar aqui com o professor Israel, com o Ricardo Marcondes, dessa mesa de debates, liderada e coordenada pelo nosso presidente Gustavo Machado, para tratar de um tema tão relevante. Eu acabei de dizer, quando saudava o deputado Israel, que esse discurso foi se consolidando de que tudo que é público é nocivo e tudo que é privado é virtuoso. Essa é uma estratégia do discurso liberal, selvagemmente liberal, que nos últimos anos vem afirmando uma série de reformas do Estado brasileiro, certamente não para aprimorar a atuação desse Estado. Essa estratégia visa, única e exclusivamente, redefinir o papel desse Estado para que ele tenha sempre uma atuação residual, acessória. Quando a gente vê, e no momento de pandemia, isso ficou muito evidente, além da compreensão de que temos o processo histórico no país, de que o país que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo, que tem uma grande desigualdade de renda, só superado por 7 países, todos eles da África, que tem uma concentração de renda que se traduz em vulnerabilidades sociais que aviltam o sentimento de qualquer cidadão que tenha preocupação com o combate à desigualdade. Eu acho que esse Estado não interessa ao nosso país. E me lembro muito aqui de Dr. Miguel Arraes, que era um sertanejo, que tinha uma grande compreensão da dura realidade brasileira, e ele muito cedo já começou a entender que nós não precisamos nos preocupar nem com o Estado máximo, nem com o Estado mínimo, mas com o Estado necessário, o Estado onde ele é necessário para que possa defender o interesse da maioria da população. A pandemia mostrou isso muito bem. Não foi o mercado que foi para a linha de frente de enfrentamento à crise sanitária, foram os servidores da saúde, foram os servidores da assistência social, foram os servidores do país como um todo, muitas vezes com risco da própria vida, estiveram lá de forma absolutamente comprometida enfrentando a pandemia.
E foi o Estado brasileiro que fez chegar à grande maioria da população um auxílio que, no primeiro momento, se queria, como disse debochadamente o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, como costuma vir ao parlamento, desde a primeira frase que disse que bastaria uma prensa no parlamento para aprovar a reforma da Previdência. Não foi sem muita luta que essa reforma foi aprovada, e agora essa mesma prensa não está funcionando com essa tentativa de redefinir o papel do Estado brasileiro para enfraquecê-lo. Então, a primeira crítica e a primeira conclusão que eu quero sublinhar aqui, nessa minha fala, é exatamente que nós, claramente, temos a compreensão de que essa proposta não veio para aperfeiçoar os vícios e as imperfeições que ainda há no Estado brasileiro. Tivemos avanços importantes, segmentadamente, mas, de uma maneira geral, ainda há a cultura da indolência, ainda há um desleixo, uma negligência com o interesse do cidadão. Não é possível você chegar numa repartição pública e ver servidores públicos trocando impressões sobre o futebol de ontem, sobre a separação da dupla sertaneja, ou o que quer que seja, enquanto alguém amarga ali pacientemente que ele, depois do café, ou do segundo ou do terceiro café, possa vir de maneira absolutamente desrespeitosa atender alguém que precisa de alguma atuação do setor público. Isso existe, todos nós já fomos, de alguma forma, tivemos contato com isso. Como há, de maneira geral, essa cultura da indolência, o império do carimbo. Você, às vezes, para extrair do Estado, para contratar com o Estado, você precisa, Ricardo, de tantas certidões que, quando você está tirando a última, as primeiras já se venceram. Essa é uma relação totalitária, isso não é uma relação de cidadania, principalmente porque muitas vezes o Estado fica pedindo aquilo que ele já tem, porque se não tem, deveria ter por integração de todos os níveis federativos. Então, eu penso que há, sim, muitas coisas. Esse é um Estado burocrático, esse é um império do carimbo, inclusive que é altamente permeável à corrupção. Na hora que você não tem agilidade, simplificação de procedimentos, a estabilidade, que disse muito bem aqui o deputado Israel, que não é um privilégio do ocupante da função pública, mas, senão, a garantia de que ela possa ser exercida com total independência, com autonomia, com altivez, para enfrentar os poderosos interesses que todos os dias militam contra o interesse público. Então, essa primeira crítica que nós fazemos à proposta é na sua motivação, além dos defeitos, de inconstitucionalidades formais e materiais que podem ser apontadas, mas certamente ela não veio para jogar luz sobre alguns nichos de privilégios que ainda há em todos os poderes, mas são absolutamente residuais. Não se queira imputar ao serviço público, aos seus servidores, a denotados servidores que no Brasil inteiro exercem de maneira absolutamente comprometida a sua função pública. Então, não vindo para aperfeiçoar, é óbvio que deveria ter da nossa parte toda a resistência que foi contraposta a essa proposta. Quero dizer aqui também, em conclusão dessa primeira observação, que basta lembrar, por exemplo, do artigo 84, que nós retiramos já na Comissão de Constituição e Justiça, que se introduzia atribuições imperiais ao Poder Executivo. Então, aquele episódio em que o superintendente da Polícia Federal foi exonerado porque tinha representado contra o ministro de Estado, o ministro do Meio Ambiente, ou supostamente, e digo supostamente porque isso é objeto ainda de apuração, que estava defendendo a extração ilegal de madeiras. Cumpriu a função pública um delegado da Polícia Federal que, naquele momento, ocupava o cargo de superintendente e foi sumariamente exonerado, sem nenhuma cerimônia, o que mostra que, se ele não tivesse a estabilidade, não fosse um servidor concursado, possivelmente ele teria perdido, efetivamente, teria sido demitido do serviço público. Até porque, a vigorar essa alteração do artigo 84, que, por absurdo, foi retirada já no nascedouro, não se iria demitir ou exonerar o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, se não extinguir, por poderes conferidos ao presidente da República, a própria autarquia ambiental, o CNBio ou o IBAMA.
De modo que, fechando essa primeira observação, eu quero dizer também que exatamente por isso, que para propor, embora já na sua motivação ela peque por não pretender, não ter dispositivos que visem aperfeiçoar o funcionamento da administração pública, eventualmente afastar nichos de privilégios, é preciso também, para propor reformas de fôlego, que se tenha autoridade política, credibilidade. E o que se viu do governo Bolsonaro, que a gente, logo no nascedouro, reconhecendo a importância da democracia e da investidura popular para exatamente defender que o presidente da República, assumindo a cadeira de primeiro mandatário do país, pudesse ter as responsabilidades públicas que não teve durante quase 30 anos de parlamento. Mas, lamentavelmente, nós tivemos que ver durante esse período alguém que conspurcou todos os deveres de um líder político. E a pandemia mostrou isso muito bem. Então, não tem autoridade política, não tem credibilidade para propor uma reforma administrativa quem pretendeu influenciar e instrumentalizar a atuação de órgãos da maior importância do Estado brasileiro, como a Polícia Federal, como a Receita Federal, como os órgãos responsáveis pelas políticas ambientais e tantas outras intervenções que pretendeu fazer o presidente da República nas suas desatinadas observações ao longo desses 3 anos. Então, a primeira observação é que essa proposta da PEC 32, de uma suposta reforma administrativa, ela não veio para aperfeiçoar, senão para enfraquecer a atuação do Estado, com todas as suas consequências. Na hora que o Estado não funciona bem, que não há servidores empoderados por atribuições constitucionais e legais, quando não há prerrogativas funcionais que possam fazer com que essa função seja exercida com toda independência e autonomia, naturalmente nós vamos ter aí a barbárie e exatamente os interesses privados preponderando sobre o interesse público. Em segunda conclusão, eu queria aqui destacar que um dos principais avanços institucionais da Constituição Federal em 88, no que diz respeito à administração pública, foi o fortalecimento do concurso público. A investidura no cargo público através de concurso de provas e títulos, concursos que pudessem exatamente recrutar os mais qualificados. Nós vivemos um tempo no passado, no Brasil, onde o estamento público era todo preenchido por aqueles amigos do rei. Tem vários, a doutrina fala disso maravilhosamente bem, tem um livro, Coronelismo, Enxada e Voto, do ex-ministro Vicente Nunes Leal, que fala dessa faceta brasileira em que o aparelhamento do Estado era feito com a distribuição de benesses as mais variadas, entre as quais ocupações de cargos públicos mediante simpatias e perseguição àqueles que eventualmente não detinham essa simpatia. A Constituição de 88, embora com algumas alterações que cristalizou ali também muitas levas de servidores que não chegaram ao serviço público através de concurso, mas dali para frente ficou instituído que o recrutamento, a ocupação do cargo público seria feito não é preferencialmente, seria feito por concurso público e excepcionalmente através de contratações temporárias e transitórias. O que nós estamos fazendo aqui é subvertendo completamente esse princípio, adulterando completamente a noção de que esse recrutamento deve se fazer em razão de instrumentos meritocráticos. E é por isso que é uma agressão ao modelo constitucional firmado, esse enfraquecimento e a mitigação do princípio do concurso público. É claro que alguém vai objetar a essa observação que as carreiras exclusivas de Estado foram preservadas. O Estado brasileiro não é feito só por carreiras exclusivas. Nós temos carreiras da maior importância, como o magistério, como a educação, a saúde, a assistência social e tantas outras, de servidores que exercem funções da maior importância na definição e na execução das políticas públicas. E, no entanto, por não serem exclusivas ou reconhecidas como tal, carreiras de Estado, elas poderão ser exercidas
por contratações temporárias, naturalmente um regime precário de vinculação ao serviço público, certamente servidores desmotivados, certamente seleções que são muito mais fáceis de burlar do que um concurso público que é acompanhado pelos órgãos de controle, pela sociedade, pelos concorrentes e por todos aqueles que querem uma administração pública pautada pelo princípio da moralidade e da impessoalidade, da legalidade e também da transparência. Por isso é que esse ataque ao concurso público, essa mitigação do princípio do concurso público é exatamente um tiro certeiro no coração do modelo constitucional definido em 88, porque nós possamos até agora a contratação temporária se retira também a excepcionalidade, ou seja, a contratação temporária passa a ser a regra para as carreiras não exclusivas do Estado e, digo mais, para todas as carreiras de assessoramento e apoio às carreiras exclusivas que detêm, muitas vezes, informações de confidencialidade e que funcionam como verdadeiro corpo irrigador daquelas atividades que bem um juiz não funciona sozinho, um fiscal da Receita não funciona sozinho, um procurador da Fazenda Nacional não funciona sozinho, e essas atividades poderão ser exercidas mediante contratação temporária por 10 anos. Por 10 anos. E não há nada que diga que alguém que tendo ocupado por 10 anos não possa fazer outra seleção e não possa continuar no serviço público por um longo tempo, portanto, alterando radicalmente o modelo constitucional definido em 88. Além disso, é importante destacar que nós temos aí a questão da estabilidade. É a terceira conclusão que eu quero destacar aqui, porque essa estabilidade ela também é afetada, embora com um discurso falso, sofismático, de que ela está sendo preservada para todos os servidores, ela é afetada profundamente quando, por exemplo, alguém pode ser demitido do serviço público sem que uma decisão judicial tenha transitado em julgado, que era a condição necessária para essa demissão. Basta agora uma decisão colegiada que reconheça a infração passível de demissão do serviço público, que você já tem aí uma fratura da estabilidade, que se faz também em razão da insuficiência na avaliação de desempenho. Essa exigência já existia, mas ela reclamava uma legislação complementar de qualquer dos entes federativos e agora, além de você ter a desnecessidade de uma decisão transitada em julgado e, portanto, obrigando alguém a perder o vínculo público quando ainda não há uma decisão que seja definitiva no âmbito judicial, agora você pode ter uma disciplina normativa por lei ordinária, consequentemente, definindo de maneira a fragilizar também essa estabilidade, quando você pode ter mecanismos de avaliação de desempenho que podem exatamente, perniciosamente fragilizar a estabilidade. Não quero aqui dar a impressão de que nós não trabalhamos com a perspectiva de avaliação de desempenho. Temos toda a confiança que um dia ainda vamos construir um modelo de avaliação, não é uma coisa simples, ela está sujeita às paixões humanas, seja para privilegiar alguém, seja para perseguir alguém, mas é importante que essa avaliação, de fato, ela cumpra o objetivo central e principal de fazer com que a pessoa que está sendo avaliada possa ser de maneira isenta e pessoal, num processo que possa procurar efetivamente ajudar que aquele servidor eventualmente supra as suas deficiências funcionais e não fazer com que esse instrumento possa eventualmente retirar aqueles que eventualmente contrariem interesses de governo. Por exemplo, agora, na realização do Enem, embora não fosse o pedido de afastamento, não foi da função executiva, do cargo público efetivo, que algum deles ou alguns podem exercer, mas mesmo em relação ao cargo comissionado, se você tem um modelo que precariza a relação com o serviço público, que não tem prerrogativas, que deixa ao gestor fazer uma avaliação do jeito que quiser, porque uma definição normativa em lei ordinária federal que obriga a todos os entes, e não mais cada um ter a sua autonomia, pode ser inclusive reconhecido
por inconstitucionalidade, por ferir o Pacto Federativo. Evidentemente, a estabilidade ela está sendo extremamente relativizada a despeito do discurso oficial de que está sendo preservada. E ainda em relação à estabilidade, eu gostaria de destacar exatamente a demissão do servidor público por obsolescência do cargo. Hoje nós temos a perspectiva de que alguma função pública que ela tenha, até no processo de automação que a própria proposta já sinaliza, e que efetivamente vai acelerar os processos de automação, e a pandemia, de certa maneira, radicalizou essa perspectiva. Nós vamos ter aí, com muito mais facilidade, alguns cargos sendo reconhecidos como obsoletos e, consequentemente, também atingindo a estabilidade do servidor público, que, obviamente, é muito importante sublinhar que ela nunca foi e não pode ser e não será, senão por desvirtuamento de seus objetivos, uma proteção do servidor ímprobo, ou do servidor negligente, ou do servidor inepto ou inapto, de modo que a estabilidade é muito importante para preservar a função pública e que ela seja exercida em toda a sua plenitude. Por fim, como quarta conclusão, eu quero me referir aqui também aos instrumentos de cooperação. Naturalmente, esses instrumentos de cooperação já existem no direito brasileiro, em caráter suplementar. Todos os dias a administração da União, dos estados, dos municípios, firmam contratos de gestão, termos de parceria, convênios, através dos quais determinadas atividades cometidas diretamente à administração pública podem, diante de determinadas condições, serem exercidas por instituições privadas que não tenham finalidade lucrativa. Isso é o que está em vigor hoje numa legislação infraconstitucional. O que nós estamos trazendo é para o plano constitucional a possibilidade de que se amplie desmedidamente essa possibilidade. Não tem nenhum problema, principalmente com a incapacidade de investimento do Estado brasileiro, que se possa se associar ao setor privado para exercer uma determinada atividade, mediante controle do nível central de governo, mediante supervisão, mediante processos que possam licitar as propostas mais vantajosas para a administração pública, mas o que se faz aqui, nesses termos de cooperação trazido ao âmbito constitucional, permitindo, inclusive, compartilhamento de estrutura física e de pessoal. Você imagine a confusão de interesses que não vai haver, você podendo, na gestão de um hospital. Lá em Pernambuco, nós tivemos uma experiência muito positiva, em que a rede antiga de saúde pública foi preservada com os servidores de carreira e nós fizemos novos hospitais e novas unidades de atendimento na saúde, chamadas UPAs, unidades de pronto atendimento, organizando, inclusive, a regulação, que é uma atividade importante para você ter definição de determinados perfis de hospitais. Eles são administrados, esses novos hospitais, 3 novos hospitais da região metropolitana do Recife e 15 UPAs, unidades de pronto atendimento, administradas pelo setor privado, que um reconhecimento da população que melhorou consideravelmente. O que precisa fazer o Estado é exercer o seu papel de controle, de supervisão, de fiscalização, de punição àqueles que não cumprem os seus objetivos e de diálogo para que a gente possa ter efetivamente o interesse público sempre predominante. Na modelagem que se está introduzindo aqui, não é isso. Se traz para o plano constitucional, se traz para a possibilidade de que atividades lucrativas possam ser objeto desses termos de cooperação, porque não há nenhuma vedação nesse sentido, e permitindo compartilhamento de estruturas, compartilhamento de funcionários. Você imagina o funcionário de uma determinada empresa, de um determinado segmento econômico, agindo em funções que deveriam ser privativas de alguém com um vínculo muito mais forte com o serviço público. Essa é a selvageria liberal que se quer instalar no Brasil e que, obviamente, não responde ao desejo da sociedade, principalmente, que financia a administração pública, de que ela possa aperfeiçoar a sua atuação, possa ser célere, possa ser diligente,
possa ser cidadã, que tenha uma relação em que haja integração entre os entes federativos, que o cidadão, quando precisa do Estado, não se submeta a uma verdadeira via crucis, que é humilhante, que subordina os interesses da sociedade, às vezes, ao interesse das corporações. É por isso que eu digo que é muito importante, nós, que somos carreiras exclusivas do Estado, que temos a capacidade de pensar um Brasil melhor, que a gente possa, a partir do fortalecimento institucional que nós conquistamos, nós possamos construir um perfil de Estado brasileiro que atenda ao Brasil, que atenda aos brasileiros, que combata as desigualdades, que possa dar educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, habitação, cultura, tudo que não estamos tendo num país que tem 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas na mais absoluta miséria, metade da população brasileira em insegurança alimentar, e com o presidente da República que atenta todo dia contra a institucionalidade, porque só pensa no futuro mandato. E agora, ontem, se aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a PEC para voltar à idade limite no serviço público para 70 anos. Isso é um escárnio, isso é um deboche com a Constituição, que deveria ser um instrumento sagrado de orientação da vida de um povo, de uma civilização. E nós, ao sabor de todas as conveniências, para evitar que a ex-presidente Dilma fizesse mais ministros do Supremo, aí se aumenta para 75 anos. Para permitir que Bolsonaro reaja ao incômodo que vem sofrendo com a atuação vigilante, felizmente, do Supremo Tribunal Federal, coisa que o parlamento não tem feito, ao menos por sua composição majoritária e hegemônica, nós não podemos agora, para reagir à decisão da ministra Rosa Weber, que impediu eu vou escolher um adjetivo aqui que qualifica adequadamente esse orçamento secreto. Isso é uma indecência. Isso desnatura a democracia, desqualifica um processo eleitoral com paridade de armas, porque, evidentemente, que um parlamentar da base do governo, ele avança sobre as nossas bases, sobre prefeitos que estamos cuidando há 4 anos. É claro que isso diz também com a natureza da política brasileira, mas esse é o jogo que está sendo jogado sob a nossa vista e não podemos fazer nada. E isso ia acontecer também com relação à reforma administrativa. Aí, para isso, se quer voltar para 70 anos, para que Bolsonaro, nesse mandato, possa indicar mais 2 ministros e que, se reeleito, possa ter indicado 7 ministros de uma composição de 11 daquela Suprema Corte. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional que modifica, porque eu acho que não é desejável, na minha concepção de Estado, numa visão democrática, republicana, que um presidente da República possa, ou um grupo político, ser tão preponderante na definição dos membros da Suprema Corte. Por isso, eu acho que tem que pulverizar um pouco essa escolha, instituir mandatos. Por que é que não pode ter mandato para ministro do Supremo? Deveria, né? Naturalmente, tem todo um debate se é uma eventual modificação desse tipo, teria vigência imediata, mas o que é certo é que nós estamos aqui pensando no presente e no futuro. Então, podemos definir coisas para que passem a vigorar no futuro, para que outras gerações possam usufruir de um desenho institucional mais adequado a um país como o Brasil. Para finalizar, eu queria deixar essa mensagem, primeiro, de que a proposta não veio para aperfeiçoar as imperfeições, que são muitas no serviço público, e acho que as nossas corporações, aquelas que tiveram esse signo de carreiras exclusivas, devem estar atentas a isso para contribuir com esse aprimoramento, deixarmos de olhar para o nosso umbigo, para olhar o Brasil real, porque senão vão atirar pedra na gente no meio da rua. Estamos muito perto disso, mesmo que a gente não tenha nenhum privilégio, acho que não temos. Mas mesmo assim, tem privilégio em alguns setores que tem que ser, não tem sentido férias de 60 dias. Isso aqui eu digo com toda tranquilidade. Não tem sentido num país com as condições de trabalho que estão precarizadas, que estamos vivendo, um segmento do serviço público ter uma férias de 60 dias. Agora, vamos alterar isso no meio do caminho, tirar de quem já tem. Esse é um debate que tem que ser feito. Não devemos temer enfrentar esse debate. Isso é apenas uma menção a um debate que precisa ser feito, né? Como também precisa ser feito em relação àquilo que você, quando vai ter uma punição em determinadas carreiras, é uma aposentadoria
proporcional. Isso me parece completamente fora de tempo. Nos tempos do Papa Francisco, não há que se falar em privilégio. Mas, primeira coisa, nós temos que ter atenção para a necessidade de aperfeiçoamento. Depois, essa PEC fere, mitiga gravemente o princípio do concurso público, afeta a estabilidade, permite termos de cooperação, que é muito mais uma subordinação do interesse público ao interesse privado, com todas as incongruências, com o conflito de interesse que isso vai permitir, e, finalmente, é apenas o desenho de uma visão de país, de uma visão de Estado que não atende às necessidades daquilo que temos, graves problemas sociais, como aqui já referi, e é por essa razão que nós somos contrários a essa PEC. E acho que foi um esforço que nós fizemos, uma luta, uma resistência muito grande, a compreensão da gravidade dessa proposta, a capacidade de dialogar, de comunicar e fazer um debate elevado e não um debate apenas corporativo. Eu me lembro aqui, já estou finalizando, presidente, me lembro aqui quando fui procurado para defender o interesse de certas categorias, e eu dizia que defenderia com muito vigor no momento próprio, mas não sairia de uma cruzada inicial de proteção de nenhuma categoria, porque, além de tudo, do ponto de vista estratégico e tático, era um equívoco. E foi essa compreensão que permitiu que nós estivéssemos todos juntos, todos os segmentos, carreiras exclusivas, não exclusivas, lutando contra essa proposta e pensando que a gente pode aperfeiçoar o serviço público. Foi essa unidade política que permitiu que a gente dialogasse com os setores da base do governo e que essa proposta não tenha ambiente para prosperar. E essa resistência tem que continuar. Disse bem o professor Israel, quando disse que até o início do recesso legislativo, ali pelo dia 20 de dezembro, a mobilização dos servidores tem que ser absolutamente aguerrida, como vem sendo todas as semanas nos aeroportos, nas bases, nos estados. Os parlamentares precisam ser procurados, dialogados com respeito, naturalmente, não precisa ninguém ser agredido, mas as posições políticas precisam ser explicitadas àqueles que defendem um país melhor e àqueles que estão interessados em alimentar essa onda de selvageria liberal que, evidentemente, não interessa à grande maioria do povo brasileiro. Então, quero aqui, com essas palavras, agradecer o convite que me foi feito, dizer da minha confiança e que, apesar de todas as derrotas que amargamos ao longo desse tempo, tem uma consciência crescente no Brasil, em todos os segmentos sociais. No parlamento tem muita gente boa, muita gente no espírito público, na advocacia de Estado, nos procuradores do país inteiro, de pequenos municípios, vejam, agirem com seriedade, com integridade, com compromisso, com espírito público, que é algo que está em falta, lamentavelmente, nesse país. Então, agradecendo o convite que me foi feito, estou à disposição, sempre estarei de prontidão para receber a classe da advocacia pública, a minha classe, e para defender as bandeiras que sejam nossas, mas que tenham sintonia e sinergia com o debate que está posto no Brasil, que a gente quer que cada vez mais seja democrático, solidário e principalmente justo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado ao deputado federal Tadeu Alencar pela disponibilidade e atenção em se fazer presente virtualmente no nosso segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Obrigado pelas excelentes explanações e assertividade na defesa do serviço público e do Estado de Direito. Registramos a ausência do deputado federal professor Israel. Ele teve que se ausentar em razão de compromissos parlamentares na Comissão da Educação da Câmara dos Deputados. E, continuando a nossa programação, convidamos o professor Ricardo Marcondes Martins, que é nosso amigo de procuradoria, ele lotado na Procuradoria do município de São Paulo, é doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo, e que há de muito tempo nos colabora, nos ajuda na defesa da carreira pela NPM. Professor Ricardo Marcondes Martins, obrigado pela disponibilidade e atenção e fica com a palavra. Bom, a primeira palavra é de agradecimento, Gustavo Machado, pelo convite, pela possibilidade de falar neste congresso. Parabenizo-o pelo trabalho que vem realizando na Associação Nacional de Procuradores Municipais, enfim, excelente trabalho,
Este congresso já é um sucesso, pelo que eu acompanhei até aqui. Agradeço muito o convite, o generoso convite. Registro também o convite ao Marcos Batistella, o presidente da Associação dos Procuradores do Município de São Paulo, que também me apoiou para estar aqui hoje. E cumprimento o deputado Tadeu Alencar, que facilitou muito a minha vida aqui, porque palestra excelente, né? Manifestação excelente. Registro também, fico feliz pela manifestação do Israel Batista. Veja que o Gustavo ele montou aqui uma mesa muito boa, porque nós estamos bastante afinados no discurso, né? Pelo que eu percebi, estamos bastante afinados. Bom, eu cumpri o meu papel, vou fazer também algumas considerações sobre a reforma administrativa e vou tentar ser o mais técnico possível na minha abordagem. Não vou fazer, porque eu poderia caminhar para esse lado, um discurso apaixonado contra a reforma. Eu sou apaixonadamente contra essa reforma. Mas vou me posicionar com o máximo esforço de forma técnica. A primeira observação que eu faço é que eu comparo o texto, né, encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional e o texto aprovado pelo relator. Visivelmente, o texto do relator modificou profundamente o texto do presidente da República, e é um texto muito melhor, muito melhor. Enfim, houve ali uma alteração qualitativa da reforma. Agora, apesar de reconhecer isso, eu vou fazer aqui uma crítica, né? Porque, na minha opinião, se a reforma era extremamente ruim, e era, né? Acho que qualquer um que se debruçar seriamente sobre a reforma inicial via ali que era uma reforma ruim ao extremo, né? Ela deveria ser de plano rejeitada, né? E alterar substancialmente a reforma do jeito que o relator propôs, envolve um problema técnico. Por quê? Porque todo deputado, todo senador, ele tem a prerrogativa, salvo algumas exceções, né, de propor leis, de propor projetos de lei, né? É uma prerrogativa de cada parlamentar. Mas cada parlamentar não tem a prerrogativa de propor projetos de emenda à Constituição, né? Só 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores pode propor projetos de emenda à Constituição. Então, num projeto de lei, ok, o relator pode propor alterações livremente, ok, faz porque ele tem essa prerrogativa. Num projeto de emenda à Constituição, o relator não pode propor livremente alterações. E nenhum deputado, nenhum senador pode fazê-lo, porque a proposta de emenda tem que partir de 1/3 dos deputados ou de 1/3 dos senadores, nos termos, né, do artigo 60 da Constituição, né, temos o artigo 60. Então, essa regra não vem sendo observada no Brasil. Há várias emendas constitucionais que foram substancialmente alteradas pelo relator, né, mas isso viola o artigo 60. Então, há um vício aqui na tramitação da reforma administrativa que me parece bastante grave, enfim, ainda que o Supremo não venha encarando esse vício como deveria, né? Primeira observação. Segunda observação que eu faço é uma observação que tem bem visto uma interferência do som. É uma observação que tem bem vista um conflito que vem sendo estabelecido no Brasil nos últimos anos entre o legislativo, eu venho e o judiciário, né, e o Supremo Tribunal Federal. Da minha aparelhagem, um conflito, digamos assim, entre o legislativo e o
Supremo Tribunal Federal. E isso me parece um problema, nós poderíamos dizer um problema, a compreensão do papel legislativo. Eu me lembro, na Revolução Francesa, se entendeu, até com uma inspiração em Montesquieu, né, que o legislador ele era o encarregado de ditar a vontade nacional, né? Era o representante do povo. E, portanto, se atribuiu um poder quase que absoluto ao legislador. Ele teria uma liberdade bastante grande para definir tudo, né? Foi um momento que foi chamado de legalismo. Legalismo. Esse legalismo ele entrou em crise diante de fatos históricos relevantíssimos, como, por exemplo, o nazismo. Né? Diz a doutrina que o nazismo foi um Estado legalista. Leis foram aprovadas no parlamento, né, que ficava em Nuremberg, as leis raciais, chamadas leis de Nuremberg, elas foram aprovadas. Então, gerou uma crise o legalismo. E essa crise, a reação a ela se deu com a valorização da Constituição, né, com o constitucionalismo. E hoje nós vivenciamos uma etapa do constitucionalismo que é chamada por muitos de neoconstitucionalismo. Quer dizer, há um conjunto de valores ali que se impõe ao legislador. Os legisladores têm um programa constitucional a executar, né? Ele não tem liberdade de atuação, né? Ele tem uma ampla discricionariedade, isso é inegável, mas não tem liberdade de atuação. Ele tem um programa constitucional a executar. Ora, se isso é válido para o legislador, isso também é válido, né, de uma certa forma, para o reformador da Constituição. Apesar do reformador da Constituição ser chamado de poder constituinte reformador, a expressão é ruim, porque o poder constituinte propriamente é quem edita originariamente a Constituição. O reformador é um constituído, né, pelo poder constituinte. Há uma série de limitações à atuação do poder reformador. Algumas delas expressas, no artigo 60 mesmo, chamadas cláusulas pétreas, né? Mas há uma série de limitações implícitas que não podem ser desprezadas, né? Um teórico que escreveu sobre isso, me parece que foi um ponto-chave aqui, né? Foi John Elster, um livro chamado Ulisses e as Sereias, em que ele nos apresenta uma explicação do porquê, né, da razão de ser da Constituição, do constitucionalismo, com base numa alusão aqui ao mito, né, do Ulisses. Ulisses tinha que passar por um local que havia sereias, e elas tinham o poder de cantar e enfeitiçar as pessoas pelo canto, e as pessoas se matavam enfeitiçadas pelas sereias. E o que ele fez? Ele mandou toda a tripulação do seu navio colocar cera nos ouvidos, assim não ouviriam o canto das sereias. E ele quis ouvir o canto e não morrer. Então ele pediu para amarrarem ele no navio, né? Sem que ele passasse por lá sem cera, de modo que ele ouviu o canto. Ficou enfeitiçado, mas não se matou porque ele estava amarrado, né? O que tem a ver este mito com a Constituição e com os limites aí à reforma, né? Qual é a ideia? John Elster nos diz. Muitas vezes há que se amarrar para superar certas dificuldades, né? O Elster, no livro dele, dá vários exemplos, né? Uma pessoa viciada em entorpecentes muitas vezes tem que se submeter a um internamento compulsório para conseguir superar o vício. Mas um exemplo que é o mais importante para a minha exposição aqui é justamente do constitucionalismo. A humanidade chegou à conclusão que ela precisa se amarrar, né? O povo precisa se amarrar. Então, se estabelece uma Constituição e se proíbe ali a alteração daquela Constituição para que o povo não acabe se perdendo pelo canto das sereias. Quer dizer, maiorias em que sofrem, claro que sofrem, é natural que sofram influência do poder econômico, do poder político, e acabem amesquinhando ou deixando de lado, né, garantias importantes da humanidade. Daí, enfim,
a teoria da Constituição, que é uma forma de amarrar, de o povo se auto-amarrar, né? E os limites da reforma. Um brasileiro que escreveu sobre os limites da reforma, um ponto fundamental, foi o Carlos Brito. Antes de escrever uma tese de doutoramento, Carlos Aires Brito, defendida na São Paulo, em que ele disse, na tese de doutoramento, que o que é reformar? Né? Reformar é dar a melhor forma a algo. Né? Então, se eu tenho uma casa, por exemplo, e eu efetuo a demolição de metade da casa e construo metade da casa novamente, eu não reformei a casa. Eu destruí metade da casa e construí metade dela novamente. Porque reformar não é destruir e fazer de novo. Reformar é dar a melhor forma a algo. Então, qual é a ideia da reforma? A ideia da reforma é corrigir aquilo que está atrapalhando o programa originário, né? Atrapalhando o programa originário para reforçá-lo, para fazer com que ele consiga ser executado melhor. Não é afastar o programa originário, não é destruir o programa originário, substituindo o programa originário por outro. Não, a partir dessa ideia do Carlos Aires Brito, né, apresentada na sua tese de doutoramento, ora, temos que entender a competência reformadora da Constituição como muito mais limitada do que simplesmente o que está nas cláusulas pétreas. Há uma série de limitações implícitas às reformas. Bom, diz o Carlos Aires Brito, né, não é possível alterar normas centrais, né, normas fundamentais da Constituição, porque isso não é dar uma melhor forma, isso é substituir um programa por outro. Não é possível alterar uma série de regras de uma vez, né, todo um regime constitucional, porque isso não é dar a melhor forma. Né, alterar, dar uma melhor forma, isso é substituir uma forma por outra. E por que esse debate é importante aqui? Bom, terceiro ponto da minha exposição. Qual é a razão de ser do constituinte originário ter gastado tanta tinta com os profissionais da administração pública? Porque se nós olharmos o texto originário da Constituição, né, talvez seja um assunto em que o constituinte originário gastou mais tinta. Há uma série de regras sobre regime de profissionais da administração. Por que isso? Quem me parece que foi um ponto também no direito brasileiro para compreender o porquê disso foi o meu eterno professor Celso Antônio Vieira de Mello, professor da PUC de São Paulo. O professor Celso Antônio disse: não é possível julgar bem se o magistrado não tiver garantias. Se ele não, e ele tem, né? A Constituição apresenta aos magistrados garantias, os chamados predicamentos da magistratura. Então, o magistrado, para conseguir, muitas vezes, enfrentar o poder econômico, por exemplo, o poder político, ele tem a garantia da vitaliciedade, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Ele tem a garantia da inamovibilidade, né? Ele só pode ser transferido aonde ele está por uma decisão administrativa em que se demonstra que ele praticou uma falta grave, assegurada a ampla defesa e contraditório. Então, são garantias importantes para bem julgar. Os parlamentares também têm garantias para bem exercer o seu mandato parlamentar. E é interessante que o legislador brasileiro deveria ter muito claro isso, né? Porque o legislador brasileiro, historicamente, ele vivenciou esse problema. Eu vou me mencionar aqui, né? Vou mencionar aqui um fato histórico, todos conhecidos, conhecido por todos os brasileiros. O deputado Márcio Moreira Alves, em 1968, subiu à tribuna para fazer críticas aos abusos dos militares na época. O direito dele, né? Exercício parlamentar legítimo, de criticar o poder executivo na tribuna do parlamento. Ele tinha uma garantia para tanto. Ele é imune parlamentar às suas palavras. Né? Tem uma imunidade. O que fizeram? A gente sabe que um fato histórico marcante. Os militares exigiram a cassação do Márcio Moreira Alves e o Congresso Nacional, na época,
e aqui um elogio ao Congresso, reagiu, não cassou Marcos Moreira Alves. Os militares processaram Marcos Moreira Alves na justiça militar e condenaram, levaram ele à prisão. O Brasil tem uma história inacreditável. Enfim, não contentes, editaram o AI-5 e cassaram o mandato do Marcos Moreira Alves. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque sem as imunidades parlamentares, os parlamentares estão numa situação muito complicada, eles não conseguem exercer bem a sua mandato. Há uma imprescindível necessidade da imunidade para exercer bem o mandato. Ora, o que a gente não pode esquecer é que, paralelamente, para exercer a função administrativa bem, há que se ter também garantias. Sem elas, o Estado de Direito vira uma grande hipocrisia. E aí a necessidade de regras constitucionais, toda a tinta que se gastou no texto originário, né? Porque, como se o deputado Tadeu Alencar fez referência a isso brilhantemente, né? Nós temos um país muito complicado e a realidade interfere na interpretação do direito. Sempre. Temos um país complicado, um país em que há altos índices de corrupção. Mas, além disso, um país com uma tradição patrimonialista. Um país com uma tradição clientelista e patrimonialista. Um país com uma história de coronelismo, né, como apresenta lá o Victor Federal em sua magnífica obra Coronelismo, Deixado e Voto. Enfim, um país em que tem dificuldade, muitas vezes, de diferenciar o público do privado. Numa realidade dessa, né, o profissional da administração precisa ter uma imunização à influência econômica e à influência política. E o que dá ao profissional da administração essa imunização? Justamente as garantias do regime estatutário previstas no texto originário. O grande problema é que do texto originário para cá, houve uma sucessão de emendas constitucionais para mesquinhar essas garantias. Não foram poucas, né? Há uma série de emendas, né, sobre os profissionais da administração, uma atrás da outra, amesquinhando essas garantias. Os leigos em direito, né, o povo brasileiro, muitas vezes, talvez até influenciado pela mídia brasileira, porque a mídia brasileira tem um papel nessa história, né, acaba se voltando contra os profissionais da administração. O povo brasileiro, ele vê essas garantias do regime estatutário como privilégios espúrios, né? Ele não percebe que são garantias imprescindíveis para um exercício profissional que cumpridor da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Quer dizer, que são garantias necessárias para o bom exercício da função pública e são garantias para, em última análise, o próprio cidadão. O cidadão no Brasil, ele tem dificuldade de ver isso, né? Então, ele vê com bons olhos, ele fica feliz, digamos assim, em geral, claro que eu estou fazendo uma generalização, quando servidores públicos são atacados, né? E quando o regime dos servidores públicos é amesquinhado. Isso é um grande problema, né? E eu entendo os políticos, muitas vezes, de irem por esse caminho, né? Por quê? Porque a opinião pública é um caminho que muitas vezes atende à opinião pública. Porém, não é bom para o Estado brasileiro. Não é bom para o Estado brasileiro. Daí a necessidade daí até a razão de ser, né, de um texto constitucional, né, em que amarra o próprio povo de alterações. Bom, nós poderíamos aqui comparar, né, a iniciativa privada com a profissão privada com a profissão pública. Em regra, na profissão privada, há um princípio lá, um princípio que faz as coisas funcionarem, que é o princípio do lucro do dono. Quer dizer, o dono o dono do negócio, né, ele contrata pessoas que vão proporcionar maior lucro para ele. Isso acaba regulando as contratações. Ele mantém em sua empresa pessoas que lhe trazem mais lucro. Isso acaba regulando a manutenção dos vínculos profissionais. Então,
o exercício da profissão privada acaba sendo regulado pelo lucro do dono. Agora, esse princípio não existe, né, nas profissões públicas, né? Os profissionais da administração não trabalham para o lucro do superior hierárquico ou para o lucro do governante de plantão. Eles trabalham para o cumprimento da lei, para o atendimento impessoal da população, para o cumprimento da moralidade administrativa. Então, há uma significativa diferença entre a profissão privada e a profissão pública. Daí as garantias. A principal delas, né, foi dito aqui pelos que me antecederam, a principal delas é a estabilidade. E vejam que o texto originário, ele estabelecia essa estabilidade de uma forma muito caracterizada, né, muito clara. Era uma estabilidade funcional, quer dizer, a pessoa perderia a função por decisão judicial transitada em julgado ou por uma decisão administrativa depois de assegurado o contraditório para a defesa. Basicamente é isso, quer dizer, você só vai perder a função, servidor estável, se você praticou uma falta funcional grave depois de contraditório para a defesa assegurado. E mais, no texto originário, não se dava apenas a estabilidade funcional, se assegurava aos servidores uma estabilidade remuneratória. Uma estabilidade remuneratória que foi destruída nos últimos anos no Brasil. Por quê? Porque dizia o seguinte: olha, servidor, você prestou concurso, você assumiu uma função pública, você vai trabalhar para a coletividade. Né? Você vai trabalhar para a coletividade, mas fique tranquilo, você vai receber um valor e a gente vai assegurar que você receba esse valor até você morrer e os seus dependentes continuarão recebendo esse valor. Era uma estabilidade remuneratória. E vejam que a estabilidade remuneratória ela foi destruída pela reforma da Previdência. E você não fala assim, mas é diferente, porque é um privilégio espúrio. Não é um privilégio, é uma prerrogativa do cargo. Enquanto na iniciativa privada há uma possibilidade de enriquecimento, claro que eu não estou dizendo que todo mundo na iniciativa privada enriquece, não seria uma hipocrisia da minha parte, é extremamente difícil, principalmente uma sociedade capitalista, né? Claro, faz parte do capitalismo a concentração de riqueza e é difícil enriquecer, mas a possibilidade jurídica existe na liberdade de enriquecer. Existe a possibilidade de enriquecer sem limites, eu diria, sem limites, faz parte do jogo. Muito bem, na iniciativa pública não há isso. O máximo que a pessoa vai receber é o teto. Então, ela abdica, quando ela ingressa na profissão pública, ela abdica de forma radical do enriquecimento sem limites. Agora, o porquê ela vai abdicar de forma radical de enriquecimento? Ok, mas paralelamente às restrições próprias da iniciativa pública, da profissão pública, há prerrogativas. Ela está garantida, a remuneração dela está garantida, ela receberá aquilo, esse era o texto originário, até morrer. Como eu disse, em relação à Previdência, isso foi destruído no Brasil com a reforma da Previdência. Nós temos uma outra reforma em pauta, né? E, de uma certa forma, amesquinha também a estabilidade funcional. Quarto ponto que eu quero tratar aqui nessa minha exposição. Nós temos no Brasil vivemos uma federação. Uma federação muito complicada no Brasil. Na minha leitura, claro que é uma leitura muito pessoal, isso foi decorrer de uma cópia dos Estados Unidos. Acho que um dos juristas mais influentes do Brasil foi o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, claramente, na minha visão, ele era apaixonado pelo direito norte-americano e ele resolveu copiar. Tanto que chamou o Brasil de Estados Unidos do Brasil. Eu acho um nome ridículo, né? É uma cópia. Foram os militares que alteraram para o Brasil e depois República Federativa do Brasil. Mas até lá era Estados Unidos do Brasil. Cópia ridícula. Por que eu estou dizendo que foi uma cópia complicada? Porque os Estados Unidos, ok, eles eram estados independentes, soberanos, que abdicaram da soberania e se uniram num Estado federal. Aqui no Brasil, nós tínhamos um Estado unitário que se desagregou em estados autônomos. Juridicamente, o direito cria suas realidades. Estabelecemos juridicamente uma federação e é realidade jurídica. Sociologicamente, essa federação é muito complicada. É muito complicado. Tanto que nas faculdades de Direito até hoje, são raras as leis estaduais estudadas
E raríssimas as leis municipais estudadas. Na faculdade de Direito se estuda lei federal. Veja como a federação no Brasil, sociologicamente, ela é complicada. Mas, juridicamente, ela existe. E mais do que existir, ela é cláusula pétrea. Ela é cláusula pétrea. Isso é expresso, não é implícito, não. Isso é expresso. É cláusula pétrea a forma federativa no Brasil. Eu costumo provocar as pessoas, qual é a forma federativa que foi petrificada? A forma federativa dos Estados Unidos, estabelecida originariamente, porque eles que criaram, né, a teoria da federação, aquela forma, claro que não. A forma federativa que foi petrificada é a forma federativa dada pelo Constituinte originário, com os contornos que o Constituinte originário estabeleceu no Brasil. Esta é a forma federativa petrificada na nossa Constituição. E o que dá os contornos da forma federativa no Brasil? Quais as linhas, quais os contornos? Quem estabelece esses contornos? Todos os constitucionalistas dizem. Quem dá os contornos é a distribuição de competências no texto escrito, um texto constitucional escrito e rígido. A depender da distribuição de competências, nós teremos uma federação mais centralizada. A depender da distribuição de competências, nós temos uma federação menos centralizada. Então, é a distribuição de competências que estabelece os contornos da nossa forma federativa. E o interessante, a forma federativa no Brasil é cláusula pétrea. Ora, pessoal, a Constituição originária, ela estabeleceu uma federação extremamente centralizada, é inegável, né? Há muitas competências da União. A União tem competência para legislar sobre direito civil, sobre direito comercial, sobre direito penal, sobre direito processual, e ela tem competência para legislar sobre quase tudo. Só que, para criar uma federação, alguma coisa deixou para os estados e municípios, claro, né? Claro. Um assunto que era pacificamente, claro, obviamente, de competência de cada entidade, portanto, de competência de cada município, de competência de cada estado, era disciplinar os seus próprios profissionais. Isso é competência inegável para todos, né? Inerente à autonomia federativa, é uma competência própria de cada município e de cada estado. Ora, a reforma que se propõe vem alterar drasticamente esse ponto. Quer dizer, passa a ser competência da União editar normas gerais sobre quase tudo que diz respeito aos profissionais da administração pública. Tudo, concurso público, critérios de seleção, remuneração de profissionais, de concessão de bem, quer dizer, tudo. Ela editará normas gerais. E a gente sabe na prática brasileira que dizer para a administração, para a União editar normas gerais, ela legisla, né? Basta ver a lei de licitações e contratos. Quer dizer, o que ficou para os estados e municípios legislarem de licitação e contratos no Brasil? Quase nada. Ela legislou. Então, na verdade, a reforma administrativa que se propõe, né, e eu estou aqui partindo do texto do relator, hein, ela atribui à União competência propriamente para legislar sobre servidores estaduais e municipais. Quer dizer, se a nossa federação era complicada juridicamente, ela propriamente morre. Ela propriamente morre. Desculpem, mas a reforma mata a federação. Se tirou dos estados e municípios a prerrogativa de legislar sobre seus servidores, o que sobra? Não o que eu estou dizendo, claro, eu não estou dizendo aqui que alterar as competências, toda alteração de competências é inconstitucional, né? Viola a cláusula pétrea. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado com a alteração das competências estabelecidas no texto originário. Por quê? Porque aquela divisão de competências dá a forma do Estado federativo. E a forma do Estado federativo no Brasil é cláusula pétrea. Então, alterar drasticamente a divisão de competências estabelecida no texto originário viola, né, a cláusula pétrea do Estado federativo. Então, me parece que, além da inconstitucionalidade formal, porque a proposta foi densamente alterada pelo relator, há uma inconstitucionalidade, primeiro, uma inconstitucionalidade material aqui, né, de violar a cláusula pétrea da federação, né, da forma federativa estabelecida no Brasil. Mas os problemas não são apenas esses. Vejam, de fato, eu sou procurador há mais de 20 anos, né? Eu tenho uma experiência, eu conheço as profissões públicas, venho observando a minha vida, gastando a minha vida para observar isso, né?
E eu reconheço, o deputado Tadeu Alencar falou isso com muita propriedade, eu reconheço que há problemas, excelência, há problemas que precisam ser corrigidos. Né? Agora, como é que seria corrigir esses problemas? Na minha opinião, e fica aqui a provocação para a reflexão, é que as profissões públicas no Brasil são muito mal construídas. Há uma deficiência na profissionalização pública. Então, a pessoa ingressa na atividade pública, na profissão pública, e é muito mal estruturada a progressão na carreira, de praticamente todas as carreiras, quase sem exceção. É muito mal estruturada. Então, a pessoa fica ali 30 anos recebendo mais ou menos a mesma coisa, fazendo mais ou menos a mesma coisa, sem uma progressão, sem uma possibilidade de ascender, de progredir ali, sem incentivos. Ora, isso é terrível na prática. Como seria o ideal para resolver o problema? Aprofundar, concretizar melhor a profissionalização da função pública no Brasil. As reformas funcionais vêm amesquinhando a profissionalização da função pública. É incrível, vão no sentido oposto. Vão no sentido oposto. Eu vou aqui mencionar uma delas anterior, que já é fato, já existe no ordenamento. A emenda 19 estabeleceu subsídio. Eu não tenho nenhum problema com subsídio quando se trata de atividade não profissional. Então, um parlamentar recebe um valor único, não tem lá vantagens pecuniárias em sua remuneração. Tudo bem, ele está exercendo uma atividade política. Então, funciona. Agora, quando a gente pega profissionais que têm um vínculo permanente, que vão ficar 30 anos exercendo aquela profissão, aquela atividade profissional, retiramos daquelas atividades profissionais vantagens pecuniárias, a gente acaba reduzindo, afetando no coração o princípio da profissionalização da função pública. Por quê? Porque o exercício profissional possui diferenças que devem ser levadas em consideração na remuneração. A pessoa está lotada em certo local, a pessoa está lotada em local mais perigoso, mais distante, a pessoa está exercendo funções mais específicas, a pessoa está exercendo mais tempo aquela função. Quer dizer, criar um subsídio para profissionais é um atentado à profissionalização. Mas isso foi feito pela emenda 19. O que faz a nova proposta? A proposta atual, desculpa, a proposta atual. A proposta atual amesquinha ainda mais. Por que restou de possibilidade de remuneração com vantagens pecuniárias para profissionais, ela tenta amesquinhar ainda mais, impedir essas vantagens, afetar essas vantagens. Então, vejam, uma pessoa, ela chega a proibir expressamente adicional para o devido serviço. Aqui, o reformador, ele está sendo um pouco mesquinho demais, na minha opinião. Por quê? Porque, veja, essa é uma das formas, das poucas que restam no Brasil, de valorização da profissão pública. Quem ingressa hoje vai receber X. Se a pessoa ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos ali, a depender do tempo que ela fica ali, ela vai receber mais. Em decorrência do tempo de serviço que ela tem. É para incentivar a continuar. Não, proíbe-se pagar. Qual é a razão de ser, de proibir-se uma vantagem pecuniária por tempo de serviço, a não ser amesquinhar a função pública? Mas, enfim, se nós fizermos uma pesquisa sociológica, não jurídica, nós vamos ver que os profissionais da administração pública no Brasil hoje, em regra, eles ganham mal, muitas vezes até menos do que na iniciativa privada. Há exceções, as profissões jurídicas geralmente são, em alguns lugares, melhor remuneradas, mas, em geral, a profissão jurídica é muito complicada. Se a gente comparar os advogados, ok, tem muitos advogados que ganham menos dos advogados públicos, mas se você comparar com os advogados que fazem mais, que se destacam na advocacia, não há. Aí é ao contrário, um advogado que se destaca na advocacia ganha bastante melhor do que um advogado público. Porém, vejam,
O problema aqui é que as profissões públicas, em geral, elas ganham menos, elas estão sendo cada vez mais amesquinhadas. No passado, um professor, né, de uma escola pública, ele ganhava muito melhor, né, do que ganha hoje. Ora, eu costumo fazer um parênteses aqui, não jurídico, né, e me perguntar, fora do direito, a quem interessa o amesquinhamento das profissões públicas no Brasil. Então, eu faço um exercício. Imagine que o poder econômico quer construir um edifício num local de uma cidade em que não caiba o edifício, né? Porque o trânsito já está saturado, porque o meio ambiente não permite, então não dá para instalar aquele edifício ali. Onde que será mais fácil satisfazer o interesse do poder econômico? Num local em que tem uma profissionalização pública forte, né, com servidores com imunidade à influência econômica e, portanto, com estabilidade funcional e remuneratória, e que possam, com tranquilidade, dizer, olha, nesse local não dá, ou num local em que nós tenhamos uma profissionalização bastante frágil, né, com pessoas ganhando muito mal, uma estabilidade funcional praticamente inexistente. Aonde que quem me ouve acha que será mais fácil burlar a lei, violar a impessoalidade, violar a moralidade e instalar, né, o edifício no local em que o direito não permite? Então, a quem interessa, né, amesquinhar a remuneração de servidores públicos no Brasil? Bom, a reforma propõe, né, de fato, que se proíba a pena administrativa de aposentadoria compulsória. E aqui é um problema. Eu entendo a proposta, mas eu vou pôr o dedo na ferida. Porque a aposentadoria compulsória só é de sanção administrativa no Brasil para os cargos vitalícios, cargos de magistrado, cargos de Ministério Público. E a Constituição não está alterando a vitaliciedade, porque seria muito difícil o judiciário não considerar que viola a cláusula PEC alterar a vitaliciedade. Se o poder reformador quiser fazer isso, vai fazer de forma inútil, né? Porque não vai passar. Né? Então, assim, continua sendo vitalício. Quer dizer, ele só perde a função por decisão judicial transitada em julgado. E aí a pergunta que fica é, mas se ele faz alguma coisa gravíssima, enquanto não transita em julgado, o que fazer com aquele profissional? Mantenha o cargo? Mantenha sempre, em todas as hipóteses, mantenha o cargo? Veja, não dá para mudar. Em algumas situações, né, foi flagrado com uma corrupção gravíssima. Em algumas situações não dá para manter o cargo. Mas eu não posso demiti-lo, porque é uma garantia constitucional, e é uma garantia, não é um privilégio espúrio, é uma garantia importante para imunizar o juiz da influência política e econômica, é uma garantia fundamental, a vitaliciedade. Eu não posso demiti-lo. Porque se eu falar assim, não, mas eu vou tirá-lo do cargo sem remuneração, eu estou, por via transversa, demitindo ele. Claro. Então, veja, não há outra saída a não ser afastá-lo provisoriamente enquanto ele não é demitido. Essa é a sanção prevista na lei orgânica da magistratura. Agora, o que está falhando no Brasil? E qualquer um reconhece isso se for olhar para essa situação. Está falhando muitas vezes que a pessoa é afastada, né? Aposentada compulsoriamente, e depois não é ajuizada a ação para demiti-la. Isso é grave? É grave. Né? Quer dizer, se ele praticou uma falta grave, tem que ser proposta a ação para demiti-la. Mas será possível que, se tivesse essa regra constitucional que proíba a sanção, né, a ação será proposta necessariamente? Me parece que não. Quer dizer, se o Congresso Nacional quiser o problema é que aí, para alterar a lei orgânica da magistratura, precisa de uma iniciativa ali da própria magistratura. Eu sei o problema político, mas para resolver o problema é isso. Quer dizer, disciplinar melhor a propositura dessa ação. Se for punido com aposentadoria compulsória, tem que ter um prazo e sanção se não for proposta a ação. Alguém tem que propor essa ação, tem que ser forçado a propor essa ação. Aí é lidar seriamente com o problema. Porque só essa regra aqui vai se tornar inútil, porque eu não posso demitir
o juiz ou um promotor, e não posso, em alguns casos... Agora, o meu medo, né? O meu medo é, mas se tem essa proibição aqui de sanção de aposentadoria compulsória, então não vai poder tirar ele do cargo. Então ele comete absurdos e vai ficar lá até a decisão judicial transitada em julgado. Veja que situações, hein? Veja que situações. Às vezes o magistrado comete, pode cometer, vamos supor, sacrilégios e vai continuar lá até o final, porque agora tem uma regra constitucional que proíbe tirá-lo do cargo, enquanto não transitar em julgado a decisão. Veja, a alteração às vezes é muito perigosa, né? Muito problemática. A gente tem que tomar muito cuidado ao alterar o ordenamento. Promoção por mérito se proíbe. Veja, promoção por mérito era um instituto, promoção por tempo de serviço se proíbe. Promoção por tempo de serviço é um instituto bastante não clientelista e não patrimonialista. Eu entendo que é possível olhar para o ordenamento com um olhar e olhar para o ordenamento com outro olhar. Né? Nós podemos olhar para o ordenamento com um olhar ingênuo. Eu gostaria que fosse assim, né? Que a realidade brasileira não fosse a realidade que é. Que, em geral, houvesse uma cultura não clientelista e não patrimonialista, que, em geral, houvesse aqui uma cultura de cumprimento da legalidade, de impessoalidade, da diferença, enfim, de não práticas patrimonialistas incrustadas na nossa cultura. Eu gostaria disso. Mas olhar para o ordenamento com um olhar de que isso não é assim é ingênuo, né? Para dizer o mínimo. Ora, se nós dissermos que só vai haver promoção por mérito, nós vamos dizer que, regra geral, para ser promovido, né, há que se entrar no jogo do clientelismo, do patrimonialismo. Há uma monografia que eu gosto muito de um jurista argentino, Agustín Gordillo, chamada Administração Paralela. Eu considero essa monografia essencial para o Brasil. E apesar dele não ter escrito essa monografia pensando no Brasil, ele escreveu pensando na Argentina. Diz lá, existe muitas vezes um regime jurídico que todo mundo descumpre, mas fica lá, à disposição. E uma vez que alguém contraria os interesses da administração paralela, esse regime é invocado contra essa pessoa. E essa pessoa é neutralizada. Veja, a teoria encaixa como uma luva no Brasil. Eu não acredito, friamente, no fundo do coração, que a maioria dos profissionais da administração seja corrupta. Não é. Eu tenho certeza que não é. Mas então a pergunta seria, por que os índices de corrupção no Brasil são tão grandes? Se a maioria da massa de profissionais não é corrupta. Porque a administração paralela tem instrumentos muito efetivos para manter os seus interesses. Muito efetivos. Se for só possível promover servidores por questão de mérito, será um instrumento da administração paralela, claramente. Agora, há algumas questões mais bizarras aqui, né? Por exemplo, a reforma estabelece que a lei tem que fixar um teto para as indenizações. Ora, indenização é reparação de dano. Né? Indenização é reparação do que foi causado de dano à pessoa. Se eu estabelecer um teto ao que foi causado, eu estou partindo do pressuposto que ele sofreu um dano, né? Ele sofreu um dano maior, que não será indenizado. Será que é válido teto para indenização? O deputado já fez referência aqui, Tadeu Alencar, e eu só vou enfatizar. Tadeu Alencar deu como eu disse, não estou querendo aqui bajulá-lo, não, é verdade, uma conferência brilhante, do compartilhamento de recursos humanos por convênios. Isso é gravíssimo, né? Isso é um problema gravíssimo. Veja, é gravíssimo pegar um particular e inserir na máquina administrativa, para trabalhar dentro da máquina,
sem ter prestado um concurso, sem estar sujeito ao direito disciplinar, sem estar sujeito a todas as restrições da hierarquia. Isso é muito complicado. Quer dizer, terá acesso às informações tributárias, terá acesso às informações da máquina administrativa, enfim, e depois não compartilhará com a iniciativa privada dessas informações? Muito complicado. Só que é pior ainda. Né? Pegar um servidor que prestou um concurso público e trabalha ali, na máquina administrativa, como um profissional da administração, e simplesmente transferi-lo para trabalhar na iniciativa privada. Eu já vi acontecer no Brasil. Né? Lei das organizações sociais. Um monte de médico concursado, trabalhando em unidades estaduais, municipais, tinha prestado concurso, tinha um chefe, né, próprio do concurso que prestou, estava trabalhando ali, e no dia seguinte passou a trabalhar no hospital privado sem ter sido nem comunicado. Né? Foi cedido. E vejam, não funcionou bem. Né? Os problemas práticos que isso ocasionou foram terríveis. Né? Não funcionou bem. Então, aqui é conseguir pensar no direito brasileiro, tendo em vista a realidade brasileira, as práticas clientelistas e patrimonialistas, o grau de corrupção que existe no Brasil, e olhar para esse dispositivo e verificar se esse compartilhamento tem alguma chance de dar certo. Cara, dá certo, tem isso que se quer, né? Se se quer se se quer intensificar essas práticas e aumentar a corrupção, dará, com certeza. Né? Quando eu estou dizendo dar certo, é dar certo tendo em vista o bom desempenho da função pública. Indo para o final da minha exposição, eu vou fazer uma breve menção à avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho vem sendo tratada no Brasil nos últimos anos como a questão, o remédio para todos os problemas da função pública no Brasil. E eu discordo muito dessa orientação. Eu explico por quê. Veja, suponhamos que um servidor concursado não descumpriu os seus deveres funcionais. Não descumpriu os seus deveres. Ele cumpriu rigorosamente todos os seus deveres funcionais. Ele pode ser reprovado numa avaliação de desempenho? Ele não descumpriu os seus deveres. Porque descumprir os seus deveres funcionais é falta disciplinar. Descumprir os seus deveres funcionais deve sujeitar esse servidor a um processo disciplinar. E garantido o contrato amplo de defesa, ele deve ser punido. Então, eu estou partindo do pressuposto que ele não descumpriu os seus deveres funcionais. Ele pode se sujeitar a uma reprovação. Veja, numa iniciativa privada, né, é a vontade do dono. A vontade do dono, ele avalia lá os seus empregados e, se ele não gostou, ele manda embora, sem justa causa. Funciona. Né? É próprio da iniciativa privada. Mas, como eu disse, na iniciativa pública, o que importa não é a vontade do dono. O que importa não é a vontade do superior hierárquico. O que importa não é a vontade do chefe ou do governante. O que importa é o cumprimento da lei, da impessoalidade, da moralidade, mesmo que esse cumprimento da lei, da impessoalidade, da moralidade, descontente o superior hierárquico, descontente o governante, descontente o chefe. Então, mas tudo bem, vamos falar assim, mas a gente vai avaliar por critérios objetivos. Isso é muito complicado. Porque se a gente for olhar para esses critérios objetivos na dura, a gente vai cair no seguinte ponto. Ora, isso aí não é outra coisa a não ser demonstração de que ele descumpriu os seus deveres funcionais. Então, na verdade, essa avaliação de desempenho é uma verificação se aquele profissional está ou não praticando faltas disciplinares sujeitas à sanção disciplinar. Sempre que a avaliação de desempenho não for utilizada para verificação de prática de falta disciplinar, ela passa a ser, na minha opinião, um instrumento da administração paralela. Um instrumento da administração paralela para neutralizar ou se livrar do servidor que incomoda, do servidor que não fecha os olhos para a corrupção, do servidor que não fecha os olhos para o que está sendo feito de errado. Veja, houve um amesquinhamento da estabilidade. Será que isso é válido?
né? Amesquinhar as garantias do regime estatutário, que são tão importantes para o Estado de Direito. Será que isso é válido? Por quê? Porque no texto originário, o servidor só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado ou por processo administrativo disciplinar em que seja provada prática de falta grave. Agora, por decisão colegiada. Vejam, na minha experiência jurídica, eu já vi várias vezes decisões do Tribunal de Justiça equivocadíssimas, que foram alteradas pelo STJ, pelo STF. Eu já vi. E veja, não foi um caso raro, né? Só uma vez. Eu já vi acontecer bastante. Os tribunais de justiça errarem. E errarem feio. E aí, a questão ser alterada pelo STF, pelo STJ. Ora, se ele errou feio, é certo que o servidor perda a função por uma decisão do Tribunal de Justiça que não transitou em julgado, sendo que ainda ele não respondeu a um processo disciplinar em que se foi assegurada a contradição para a defesa, porque senão ele perderia a função pela prática da falta disciplinar provada no processo disciplinar. Não. A reforma mesquinha a estabilidade. Mas pior, ela cria um ótimo instrumento para a administração paralela. Se o servidor está atrapalhando, os interesses da administração paralela, olha que fácil. Eu considero o cargo dele desnecessário ou obsoleto. E me livro dele. É muito fácil. Né? Me livro dele. Quer dizer, ele não praticou falta disciplinar. Não, praticou. Pelo contrário, ele está desempenhando maravilhosamente bem as suas funções e não está compactuando com os interesses da administração paralela, com o interesse dos corruptos. Não está. A reforma administrativa cria uma possibilidade maravilhosa para a administração paralela. Eu considero o cargo dele desnecessário ou obsoleto. É válido isso? Dar esse instrumento à administração paralela? Na minha opinião, não. Né? Quer dizer, veja, se o Estado brasileiro... cabe ao Estado brasileiro levar os administrados a sério. Se o legislador criou o cargo, se foi feito um concurso público, se nomeou uma pessoa para aquele cargo, eu não posso simplesmente chegar de um dia para o outro e falar, sabe o que é? A gente vai extinguir esse cargo porque não queremos mais ele. Temos que levar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser sério, tem que tratar as pessoas com seriedade e ele mesmo tem que ser sério. Bom, nos meus 3 minutos finais aqui na minha exposição, eu gostaria que, se essa reforma fosse aprovada, de fato, promulgada, boa parte das regras delas fossem consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse no item 2 da minha exposição, eu não vejo problema nenhum de muitas leis serem invalidadas pelo Supremo por serem inconstitucionais e de muitas reformas constitucionais serem invalidadas pelo Supremo por serem consideradas atentatórias aos limites ao poder de reforma. Eu não vejo problema nenhum. Eu sei que isso cria um problema político, porque a pessoa que fez não gosta que invalidem o que ela fez. Sim, um problema político, porque do ponto de vista jurídico não há nenhum problema da Corte Constitucional em tirar do sistema leis que violam a Constituição e reformas constitucionais que violam os limites ao poder de reforma. Só que esse meu anseio, eu tenho eu não tenho convicção de que isso acontecerá. Sabe? Porque o Supremo ele é muito tímido na declaração de inconstitucionalidade de emendas constitucionais do Brasil. Muito tímido. Eu não estou aqui, claro, eu estou criticando os ministros, mas eu entendo os ministros. Né? Uma coisa é falar, outra coisa é se colocar no lugar da pessoa. Eu entendo a pressão que ele sofre, eu entendo a dificuldade. Então, a chance de normas absurdamente inconstitucionais serem mantidas é muito grande. Então, fica aqui, já que tive a oportunidade de falar nesse congresso, né, de um apelo. Quem sabe essa reforma não seja promulgada, não acabe sendo, de uma certa forma, quantas já foram, né, abortadas, né, arquivadas no Congresso Nacional, porque ela não resolve os problemas e além de não resolver os problemas, ela piora, né, ela agrava os problemas. Bom, grande honra. Deputado Tadeu Alencar, que honra participar desse painel com Vossa Excelência. Enfim,
Mais uma vez, agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo ao Gustavo Machado pela oportunidade. Que honra participar deste congresso. Fico por aqui. Agradecemos ao professor Ricardo Marcondes, amigo procurador do município de São Paulo, pela disponibilidade e atenção à NPM, sempre se colocando presente, pela brilhante exposição. Justificamos a saída do nosso deputado federal Tadeu Alencar, tem compromisso parlamentar e teve que se ausentar, reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agradeço novamente ao deputado federal professor Israel pela participação dos três, tanto o deputado federal professor Israel, o deputado federal Tadeu Alencar, ao doutor Ricardo Marcondes, nesse painel virtual sobre a reforma administrativa, serviço público e proteção do cidadão. Convidamos a todos os congressistas, nossos amigos procuradores e procuradoras, a nos acompanhar durante a programação da tarde. Toda a programação está disponível, tanto no site do Congresso quanto no aplicativo. E para a guisa de conclusão, finalizar este painel, eu vou ler rapidamente a nota técnica da NPM, que lançou e publicou logo no começo deste ano, em março de 2021, sobre a PEC 32. Afora todas as tecnias apresentadas pelos palestrantes acerca da PEC 32, naquele momento, em março de 2021, a gente apresentava a inoportunidade de tramitação de uma PEC que visa uma reforma estruturante do Estado brasileiro num momento de pandemia. Então, eu vou, para finalizar, ler essa nota. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais vem a público demonstrar preocupação com a proposta de emenda à Constituição Federal, PEC número 32 de 2020, encaminhada pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional no dia 3 de setembro de 2020. Ao longo dos 22 anos de existência, a NPM colabora para o fortalecimento da gestão pública e da advocacia pública municipal, carreira de Estado e de caráter permanente, como já referendou o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, os procuradores municipais integram a categoria da advocacia pública inserida pela Constituição da República dentre as cognadas funções essenciais da Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Recurso extraordinário 663-696, Minas Gerais, em repercussão geral. Fecha aspas. A advocacia pública municipal tem se mostrado estrategicamente de extrema importância para a manutenção dos princípios constitucionais, em especial da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A PEC número 32 de 2020, denominada de reforma administrativa, promove alterações que ameaçam a profissionalização do serviço público e prejudicam os cidadãos. A exposição de motivos da PEC 32/2020, ao indicar, abre aspas, que o Estado custa caro, mas entrega pouco, fecha aspas, além de acentuar uma inapropriada separação entre Estado e sociedade, não aponta elementos técnicos para demonstrar uma efetiva economia aos cofres públicos. Ainda na exposição de motivos, ao apontar dificuldade de, abre aspas, adaptação e implementação de soluções rápidas, fecha aspas, e que estaria aquém, abre aspas, de enfrentar os desafios do futuro e entregar serviços de qualidade para a população brasileira, fecha aspas, o governo deixa de considerar que é o Estado que dá suporte ao cidadão para a fruição de serviços públicos. No cenário da pandemia, ficou evidente a noção da essência e da importância do Estado. Por certo, é ponto de permanente reflexão a melhor eficiência dos serviços públicos, conjugado com as novas tecnologias para a concretização dos direitos fundamentais. No entanto, o momento atual não é absoluto adequado para iniciar uma reforma administrativa. Mesmo após um ano da pandemia, o Brasil se encontra no pior momento de propagação da Covid-19. Isso traz, portanto, a impossibilidade de um debate profundo e amplo sobre uma matéria de alto impacto em um Estado de Direito. Prosseguir nessa atuada é indício de deformação do Estado, com gravíssimos prejuízos para a sociedade, para o cidadão. A NPM, reafirmando sua missão institucional, seguirá forte na convicção de que a reforma administrativa deve se pautar na preservação da coisa pública e do Estado democrático de direito, sem comprometer a eficiência dos serviços públicos. Brasília, 17 de março de 2021. Obrigado a todos pela participação e uma boa tarde.